Às vezes a gente passa tanto tempo alimentando uma narrativa alternativa que a gente cria, na história que a gente quer esconder, uma grande revolução. É o caso desse caso que a gente vai contar aqui hoje. Então vem comigo, que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Meu Ayrton, por Adriane Galisteu. Adriane Galisteu, personalidade brasileira e ex-namorada do piloto Ayrton Senna, revive sua história de amor e as polêmicas após a morte do piloto. Quando esse documentário foi anunciado algumas semanas atrás, eu vi muita gente ali no X ou no Twitter, a rede mais tóxica do Brasil, comentando: ai, mas essa história de novo, ela tá contando essa história há 30 anos, por que, que ela fala tanto disso? E eu acho que vendo o documentário a gente entende por que essa história está sendo contada novamente. E eu acho muito, muito curioso porque a família do Ayrton Senna alimentou uma narrativa alternativa, né, digamos assim, se muniu de inverdades para proteger algo que a gente não sabe muito bem o que é, talvez para manter uma imagem de herói imaculado que, pelo menos em 2025, não funciona. E nisso, a versão da Adriane Galisteu, que era namorada do Ayrton Senna até o dia da sua morte, né, em 1º de maio de 1994, acabou alimentando essa narrativa dela, tipo, inflando algo que era só uma vida de casal. Olhando para isso aqui, não há nada realmente espetacular na história em si, mas sim quando a gente, sabe, olha pro todo, a gente vê que é uma história muito bonita e uma história muito interessante de se acompanhar. Para começar, esse não é um documentário nem sobre o Ayrton Senna e nem sobre a Adriane Galisteu. Ele é justamente sobre os 1 ano e pouquinho que a Adriane foi namorada do Ayrton. A gente acompanha um pouquinho da vida da Galisteu para entender como ela chegou até o Ayrton e como ela conseguiu superar, né, esse período de luto. Como foi a vida dela naquele período ali pós-morte, né, de como ela ficou marcada, mais ou menos marcada, né, como a viúva dele. A gente vai chegar lá quando a gente falar sobre isso. E a base desse documentário é justamente algo que vai ser retomado ali na frente, que é o livro O Caminho das Borboletas, que foi um depoimento que a Adriana Galisteu deu a um jornalista contando aí esses dias que ela passou com o Ayrton. E eu acho que há uns pontos interessantes nessa história. Primeiro, que para Adriane Galisteu, essa história é quase um conto de fadas, é quase a história da Cinderela ali, sabe? Porque ela é uma menina muito humilde, uma menina que tá ali trabalhando, batalhando pela carreira dela de modelo, que tem um lar disfuncional, que eu acho que é algo que ainda mexe com ela, inclusive a gente vai falar sobre isso ali na frente também. Tem esse lar disfuncional, então ela quer muito sair daquela casa, e aí ela conhece esse cara que é o príncipe encantado. Ele é rico, ele é poderoso, ele pode levar ela para os lugares onde ela talvez nunca nem tenha sonhado ir, e ela meio que engata nesse romance. E tem também a sogra má, né, no caso, né, que é a questão que a família não aprovava esse relacionamento e que tentava ali de maneiras meio até não muito ortodoxas mostrar pro Ayrton que a Adriane talvez não fosse a mulher para ele. Eu acho que esse documentário ele é muito feliz narrativamente, porque eu acho que existe uma questão aqui que é a Adriane teve essa chance de contar a versão dela ali em 1995, há 30 anos atrás, num livro que não tem, tipo assim, não foi reeditado, sabe? Não é um livro que você encontra nas bancas facilmente. E ao mesmo tempo, toda essa história do Ayrton Senna, ela é sempre revivida quando tem ali o Grande Prêmio de Imola, faz aniversário ali da morte dele em maio, ou quando há algumas outras coisas. Por exemplo, nos últimos anos ela foi muito revivida porque a Xuxa, né, a namorada do Ayrton Senna, antes da Adriane Galisteu, ela ganhou documentários sobre a vida dela, o Senna ganhou documentários sobre a vida dele, a narrativa de que a Adriane foi a viúva deixada de lado acabou sendo alimentada pelas pessoas que não queriam que essa narrativa existisse. Então eu acho interessante, porque o documentário serve como contraponto a esses momentos e embasa toda a narrativa da Galisteu, mostrando depoimentos de outras pessoas próximas
próximas ao Ayrton, que conheciam a história dela. Então, eu acho que nessa batalha de narrativas absurdas que nem deveria existir, a Adriane Galisteu ganha alguns pontos. E eu acho que é muito legal porque, diferente dos outros documentários que querem excluir a Adriane da jogada, esse aqui ele não foge de falar desses temas. A Adriane fala da Xuxa em algum momento, ela fala da relação com a família, e eu acho que o mais importante, e que talvez a família tenha que agradecer a Adriane de alguma maneira, é que esse documentário desconstrói o mito do Ayrton Senna como herói dos anos 90, que era aquele herói perfeito, era aquele herói que nunca erra, e constrói um novo mito, uma nova cara heróica pro próprio Ayrton, que faz sentido para 2025, que é o herói humano. O herói que tem defeitos, o herói que tem qualidades, a pessoa que erra, a pessoa que tem pontos fracos, porque o nosso entendimento de heroísmo mudou muito nesses últimos anos e a gente entende que para ser herói, no fim das contas, o essencial é ter humanidade. Eu acho que esse documentário faz muito bem nessa reconstrução. Eu acho que talvez nem tenha sido intencional, mas ele faz muito bem essa reconstrução do Ayrton Senna como esse herói nacional, mas esse herói nacional imperfeito, humano, e que talvez tenha sido muito melhor assim. O documentário mostra ali também, eu acho que faz esse trabalho jornalístico de uma maneira interessante. Tem ali nas letrinhas finais que eles tentaram ali depoimentos, tanto da Xuxa quanto do Ayrton Senna, mas eles alegaram compromissos contratuais e não toparam dar esses depoimentos pro documentário. São 2 episódios de 40 e poucos minutos, e para não dizer que eu gosto de tudo, tem umas coisinhas que me incomodam. Primeiro, as locações são muito boas, realmente. Eu gosto muito de como a série coloca a Adriane visitando lugares reais que os dois viveram juntos. E num desses lugares, uma fazenda em Portugal, cara, tem uns depoimentos da Adriane que tem um filtro tão pesado na cara dela, que eu falei assim, cara, não é possível, isso deve ter sido gravado com Samsung Pocket, ou deve ter chamado o mesmo diretor de fotografia da primeira temporada de RuPaul's Drag Race. Sério, não entendi esse filtrão na cara da Adriane, não. E eu acho que talvez eu gosto muito de como essa história, de como eles trazem detalhes para esse desenvolvimento, detalhes para sustentar a narrativa da Adriane Galisteu, mas eu queria que fosse um pouquinho mais profundo. Eu acho que dava para ter explorado alguns outros momentos ali. Mas no fim fica para mim muito uma coisa que aí já é uma coisa pessoal minha e que eu vejo muito na Adriane, algo que eu tenho em mim e que é meio triste, que é se menosprezar, tipo, colocar para baixo. Eu acho que ela se coloca num lugar ali, nesse documentário, eu já vi isso em outras entrevistas dela, de uma pessoa que se acha menor, e eu fico triste, porque, cara, querendo ou não, ela construiu uma carreira gigantesca nesses últimos 30 anos. Ela foi atriz, ela foi apresentadora de inúmeros programas, e isso tudo sem o Ayrton, porque ele já tá morto e enterrado há 3 décadas. Então, eu fico meio triste quando eu vejo ela tendo essa visão um pouco negativa de si mesma, falando: "Ai, se a família dele vier falar comigo, eu vou correndo". Às vezes é preciso ter um pouco de rancor sim, tá, Adriane? De qualquer maneira, eu acho que, pra quem gosta do assunto, é um documentário muito legal. Ele é muito bem feito. Eu acho muito legal essa questão das locações. Você tem muitos depoimentos que corroboram toda essa história, então eu acho que ele é muito bem costurado. E se você se interessou por Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, a série documental tem 2 episódios e tá disponível na HBO Max. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, eu dou 3 estrelas e meia. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas a gente pode bater um papo sobre cinema, sobre TV, sobre séries. Você pode me contar o que você quer ver por aqui no canal. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí. Afinal, tô sempre postando o que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu, como uma pessoa cronicamente online, não consegui segurar meu pensamento quando mostrou ali o Grande Prêmio de Imola, porque eu fiquei pensando que ali eram as curvas onde o maior do mundo se perdeu. Quem sabe, sabe. Até o próximo episódio.